Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou de volta e gostaria de falar um pouquinho mais a respeito desta campanha de oração em favor de Israel que está acontecendo na Igreja do Novo Nascimento. Desde o dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, nós iniciamos essa campanha de oração e todos os dias nós estamos aí separando pelo menos 10 minutos para interceder em favor de Israel, em favor daquela nação, em favor daquele povo, em favor dos judeus messiânicos que lá estão, em favor de pastores missionários que estão trabalhando para levar o evangelho, né, aos judeus. Estamos orando para que os propósitos de Deus, né, em relação a Israel venham se cumprir a cada dia, e isso tem uma importância muito grande. Infelizmente, hoje em dia, existem até pastores e igrejas pregando para os cristãos que não se deve lutar, orar por Israel. Existem igrejas até que se dizem evangélicas, que na realidade elas têm se levantado contra Israel. E isso é um grande erro, é um grande engano, porque a igreja tem a sua importância e Israel tem a sua importância. Não há como existir uma separação entre a igreja e Israel nos planos de Deus. Israel tem a sua importância, assim como a igreja tem a sua importância, e nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos sim a responsabilidade, o compromisso de interceder por Israel por vários motivos. Nós citamos na mensagem anterior o Salmo 122, que inclusive traz uma promessa no versículo 6, dizendo que Deus abençoa aqueles que amam a Israel, prosperarão aqueles que te amam. Então há uma importância muito grande. Somente aqueles que são desequilibrados ou que não têm um conhecimento realmente da palavra de Deus que imaginam que nós não devemos, como igreja, orar por Israel, não devemos abençoar a Israel, não devemos amar a Israel. Então eles pregam o contrário. Ora, no livro de Romanos, capítulo 11, do versículo 11, diz assim, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Paulo estava querendo dizer que a rejeição dos judeus em relação a Jesus, essa transgressão deles a ponto de levarem o Senhor Jesus a ser crucificado, isso proporcionou salvação para os gentios, né? Porque os judeus que trabalharam fortemente para que o Senhor Jesus fosse crucificado e morto. Então a transgressão deles, diz a Bíblia, escreveu o apóstolo Paulo, proporcionou salvação para os gentios, né? Depois ele diz, ora, se a transgressão deles, no sentido de terem rejeitado Jesus, de terem crucificado Jesus, se a rejeição deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, né? Que coisa extraordinária. Se a rejeição deles, a transgressão deles, em ter se levantado, em ter trabalhado para prender, crucificar e matar o Senhor Jesus, se a transgressão deles proporcionou coisas extraordinárias para os gentios, porque veio salvação para os gentios, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, imagine a sua plenitude, imagine Israel se levantando espiritualmente, como é que coisas grandes irão acontecer.
e disse: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se de fato, de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E o apóstolo Paulo vem falando a respeito dessa plenitude, né, que haverá a partir do momento que os judeus reconhecerem Jesus como Senhor, porque isso está acontecendo. Graças a Deus, o número de judeus messiânicos lá em Israel está aumentando. O evangelho do Senhor Jesus tem sido pregado e muitos judeus estão abrindo o coração e estão reconhecendo Jesus como Senhor. E isso vai acontecer de uma maneira muito mais forte. E é isso que Paulo se refere, essa plenitude se refere a um tempo em que muitos judeus, de fato, reconhecerão Jesus como Senhor, abrirão o coração para reconhecer que Jesus já veio, que Jesus é o Senhor. E isso trará, diz a Bíblia, bênçãos extraordinárias para as nações. Então, somente aqueles que são desequilibrados, ou que querem distorcer a palavra de Deus, que imaginam que nós temos que detestar Israel, desprezar Israel, odiar Israel, não orar, não lutar, não amar Israel, porque os cristãos conscientes e que com equilíbrio compreendem as Escrituras, eles entendem que um erguer espiritualmente falando daquele povo trará bênçãos extraordinárias para o mundo. Então, eu quero lembrar a você, os membros, pastores, obreiros, obreiras da Igreja do Novo Nascimento, nós estamos empenhados em orar 10 minutos por dia em favor daquela nação por vários motivos. E você que me assiste e gostaria também de orar, de entrar nessa campanha de oração, separe aí pelo menos 10 minutos por dia e ore por Israel, para que a palavra de Deus, né, o Senhor Jesus seja, acima de tudo, aceito no coração de muitos deles e haja um número grande de judeus messiânicos e aquela nação possa realmente se levantar espiritualmente. Eu vou apenas repetir porque isso é muito importante. O apóstolo Paulo disse no versículo 12, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, né? Ele deixa isso bem claro. Se eles, quando rejeitaram Jesus, trabalharam para prendê-lo, matá-lo, se a transgressão deles proporcionou salvação para o mundo, imagine a sua plenitude. O que não virão, né, ou não virá de bênçãos a partir do momento que aquela nação for abrindo o coração para reconhecer Jesus como Senhor. Então, você que se considera um verdadeiro cristão, você que faz parte da igreja do Senhor Jesus nesse mundo, ore por Israel, abençoe Israel, ame aquele país, ame aquela nação, aquele povo e peça a Deus para que o Espírito Santo opere e eles possam abrir o coração e reconhecer Jesus como Senhor. E isso, com certeza, nos abençoa. Deus, numa certa ocasião, falou com Abraão, dizendo, os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Quando nós abençoamos, né, o povo de Israel, quando nós abençoamos aquela nação, não há dúvida de que também somos abençoados. Um grande abraço, Deus abençoe. Essa campanha prossegue até o dia 21, mas
você pode participar e continuar orando depois dos 21 dias, e isso será de grande importância. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.